Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa tremenda. Eu vou ler mais uma vez. Em quem também vós estáis, no Senhor, não é? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você crê que você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Ô glória, se você ainda não foi, vai ser hoje em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o divino Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se sentar, mas preste muita atenção. Todos me ouvem bem? Dá para ouvir bem aí? Dá para ouvir bem? Glória a Deus, então. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que você vai ouvir e aprender. Amém? Anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, tá? Muito bem. O Espírito Santo, ao longo da Escritura, ele se manifesta de maneiras diferentes, né? E é representado por algumas manifestações, como, por exemplo, nós encontramos a comparação do Espírito Santo como água, não é? E a água, ela mata a sede, a água, ela lava. Nós encontramos o Espírito Santo como fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece. Então, todas essas representações representam atuações do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo como pomba, né? Representando, trazendo a paz. Pomba é símbolo de paz. Nós vemos o Espírito Santo como vento. Vento traz refrigério. Vemos o Espírito Santo como óleo, né? Como azeite que unge a cabeça. E hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo como um selo. O selo, minha gente, faz parte do nosso dia a dia, não é? Eu acredito que você já foi alguma vez no supermercado comprar algum produto e você viu lá um selo de qualidade. Você já viu isso? O que é o selo de qualidade? Que atesta que aquele produto, aquela marca, não é? É verdadeira, ou então que o produto tem qualidade. Mas não é só nessa questão que está presente o selo. Nós encontramos o selo também, por exemplo, em cartas, no correio, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Mas não só do nosso, desde o tempo bíblico. Só que o texto que nós acabamos de ler, a palavra deixa claro que primeiro, não é, tem que ouvir a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Essa palavra é a verdade e verdade absoluta. Não é? Essa palavra é verdadeira, logo precisamos ouvi-la, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, e a palavra de Deus nos traz coisas maravilhosas, nos traz o Evangelho. E o Evangelho, a palavra Evangelho do grego, é boas novas. Quais são então as boas novas do Evangelho? Sabe quais são as boas novas? Deus nos amou de uma tal maneira que deu o único Filho para vir a este mundo, se esvaziou da sua glória, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por mim e por você para nos salvar e nos dar vida eterna.
Nós que outrora estávamos destinados e condenados ao inferno, e merecemos isso, porque somos pecadores. A Escritura, a palavra que é a verdade, deixa claro, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. O único que nunca pecou se chama Jesus Cristo. A Escritura também diz que o salário do pecado é a morte. Logo, eu e você merecemos como consequência, como pagamento do nosso pecado, merecemos a condenação eterna. Só que o amor de Deus é tamanho, é incomparável, que Ele pagou o preço que era nosso. Então, essa verdade absoluta da redenção, da remissão, do perdão dos pecados, quando anunciada a mim e a você, um dia você creu. E se você ainda não creu, creia hoje, porque Jesus lhe ama, porque Jesus tem salvação para a sua casa. Então, quando ouvimos essa palavra, o Evangelho, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, ele fala, eu não fui entre vocês saber de outra coisa, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E ele fala mais, para os gregos, Jesus na cruz é loucura, para os judeus é escândalo, mas para nós, Jesus é a sabedoria de Deus, é a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, essa palavra é a palavra da verdade, essa palavra é a que limpa, é a que liberta, é a que salva. O Senhor Jesus deixou claro, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas, quando nós ouvimos o Evangelho, e um dia você ouviu e continua ouvindo até hoje, o Espírito Santo vai trabalhar aqui dentro para nos convencer, para abrir o nosso entendimento, para que possamos tomar uma decisão. Crer ou não crer? Acreditar ou não acreditar? Uma vez que a decisão é individual, é particular, Deus não obriga ninguém a nada. Mas uma vez que a pessoa decidiu e creu, o texto deixa claro que no momento em que cremos, recebemos o selo. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é selado com o Espírito Santo. Diga para ele, diga para ela, você é selado. O selo, como eu disse então no início da mensagem, tem algumas peculiaridades, não é? O selo, ele até hoje é usado para atestar propriedade, desde os tempos antigos, não é? O selo era usado, por exemplo, em animais, em objetos. O objeto, o animal selado, não é? De maneira clara demonstrava, esse objeto, esse animal tem um dono. Quem é selado pelo Espírito Santo é propriedade do Todo-Poderoso. Oh, querido, querida, você tem que ser propriedade do Altíssimo, você tem que ser dele, como diz lá no livro de Cantares, né? A igreja, no caso, Salomão representa Deus e a sunamita representa a igreja. E a sunamita diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A igreja é do Senhor Jesus e o Senhor Jesus é da igreja. Você é dele e ele é teu, você tem que ser propriedade dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o selo em primeiro lugar atesta propriedade. Em segundo lugar, o selo atesta autenticidade. Por exemplo, você já foi no cartório autenticar algum documento alguma vez? O documento é verdadeiro, não é? Você assinou um contrato, enfim, alguma coisa, mas teve que ir ao cartório para autenticar. Desde o Antigo Testamento, quem tinha um selo já demonstrava que tinha autoridade. Nós vemos, por exemplo, preguei domingo sobre o José, não é? O José lá, filho do Jacó no Egito, uma das primeiras coisas que o faraó faz, após colocá-lo como governador, é tirar o anel do dedo e colocar no dedo de José. Os anéis, antigamente, no caso, esse anel específico, não era um anel só no sentido de enfeite, os anéis de muitos governantes vinham na ponta com o símbolo do seu selo, porque o selo era usado nos decretos, nas leis, nas cartas, e um documento selado significa que ele era autêntico. Tanto lá no tempo de Faraó, como, por exemplo, no tempo de Daniel, os reis da Babilônia, tinha um selo, e a lei após selada era irrevogável, ela tinha que ser cumprida. Então, o selo indica autenticidade.
Querido, querida, quem é selada pelo Espírito Santo é autêntico filho do Todo-Poderoso. Diga para a pessoa que está do teu lado, quem é selado é filho do Altíssimo. Romanos 8, vamos ler isso. Carta aos Romanos, capítulo 8. Como é que temos a certeza disso? Quando nós somos selados, o próprio Senhor, que é o selo, testifica isso. Romanos 8, versículo de número 16. Acompanhe comigo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê, minha gente? Filhos de Deus. Como é que nós temos certeza que somos filhos de Deus? É a autoafirmação? Não. É o próprio Espírito Santo que testifica ao nosso coração. Não é? Você é meu filho, você é minha filha. O próprio Espírito Santo, então, testifica o selo de autenticidade. O próprio Espírito Santo testifica. Só que compreenda que o selo é necessário não só no tempo bíblico, mas faz parte também no nosso dia a dia. Mas você já viu algum selo, por exemplo, né? E os selos do tempo bíblico era mais ou menos como um carimbo. Sabe aquele carimbo de almofada? Você carimba aqui, molha na almofada e carimba aqui. Você já viu algum carimbo que com o tempo vai apagando? Você já viu? O selo do Espírito, ele pode ser mantido vívido aqui dentro, ou, se não tomarmos cuidado, ele pode ir com o tempo apagando, 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 até se apagar completamente. Alguém aqui já fez prova num negócio, uma prova impressa num negócio chamado mimeógrafo? Gente, pelo amor de Deus, eu não sou tão velho assim não, só 2, 3... Você sabe, quando rodava a prova no mimeógrafo, as primeiras saíam uma boa impressão, não é? E as últimas saíam bem apagadinha, é verdade ou não é? Quando compreendemos a responsabilidade que temos de cooperar com o Senhor e fazer a nossa parte, mantemos o selo aqui vívido, o selo notório, sendo visto por todos, mas quando não entendemos, ele vai apagando. Vai lá comigo em Efésios 4, carta aos Efésios. Capítulo de número 4, versículo de número 30, diz o seguinte, aos Efésios 4, versículo de número 30, está escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Nós estamos selados e não é por acaso. Porque do mesmo jeito que uma carta, já foi no correio colocar uma carta, sem o selo, a carta não chega ao destino. O Espírito Santo é o selo que garante, vamos chegar no destino eterno, vamos chegar na Jerusalém celestial. Agora, se o selo for apagado, a carta não chega no destino. Como é então que apagamos o selo do Espírito Santo? Quando o entristecemos. E o entristecemos com ações. E o entristecemos com omissões, não é? O entristecemos com as nossas próprias atitudes. Então, nós vemos ao longo da Escritura, por exemplo, nós temos o dever de orar, e orar quando? De vez em quando? Quando dá vontade? Orar e orar? Mas como é que você faz quando não tem vontade de orar? Ou nunca teve dia que você não tem vontade de orar? Como é que você faz quando você não tem vontade de ler a Bíblia? Como é que você faz quando você tem dia que você não tem vontade de vir à igreja? Você simplesmente não ora? Você simplesmente não medita na palavra? Você simplesmente não vem, que se dane? São essas atitudes que vão entristecendo o Espírito Santo. Como é que você lida, por exemplo, com o seu tempo? Porque, compreenda, tem coisa que não é pecado, mas entristece o Espírito Santo. Não é? Não é só o pecado. O pecado, todo mundo sabe disso. A palavra deixa claro que nós devemos andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Só que sabia que às vezes até a distração faz entristecer o Espírito Santo? Por exemplo, suponha que você, a maioria aqui acho que é casado, não é? Suponha que você está à mesa comendo com seu marido, com a sua esposa, e o marido, a esposa, o namorado, a namorada, só fica aqui no celular e não dá a mínima para você nem olha na tua cara. Como é que você se sente numa situação dessa? A pessoa está na mesa só de corpo presente. Muitas vezes é o que nós fazemos com o Espírito Santo quando não damos a ele a devida atenção. Com distrações, por exemplo,
Você gosta de ver filme? Eu gosto de ver filme. Não é pecado ver filme, não. Dependendo do filme, é óbvio, né? Tem filme também que conteúdo não convém, né? Mas não é pecado ver filme, não é pecado ver televisão, não é pecado ter um celular. Agora, se você gasta o tempo todo na televisão, no celular, e negligencia, deixa de lado a oração, a meditação na palavra, a vida com Deus, você vai entristecendo o Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, um Saul que entristeceu o Espírito Santo com sua desobediência, com a sua rebeldia, né? Mas nós vemos gente que entristeceu ao Senhor com a sua negligência. Deveria fazer e não fez. Se não fosse assim, não estaria escrito na carta de Tiago: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Do mesmo jeito que nós nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos com Deus, porque afinal de contas o Espírito Santo é uma pessoa. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Porque se o selo não for mantido vívido aqui dentro, ele vai apagando. E se apagar, não chega no destino da terra. Vá comigo, 2 Coríntios capítulo 7. Para mantermos aqui o selo vívido, é nossa responsabilidade fazer o que vamos ler aqui. 2 Coríntios 7, versículo de número 1. Está escrito assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, diga para a pessoa que está do lado: Deus tem promessa para você, viu? Não é por acaso que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. Diga para ele, tem promessa que é para essa vida, viu? Diga para ele, tem promessa que está chegando, viu? Diga, tem promessa que está próximo. Tem coisa que é só lá na glória. Tem coisa, o que é lá na glória nós não vamos viver aqui. Agora, o que é para viver aqui, se prepare. Se você fizer a tua parte, vai chegar e vai chegar logo. Temos tais promessas: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então é nossa responsabilidade aperfeiçoar a santificação. É nossa responsabilidade, a nossa parte. O Espírito Santo, ele sempre vai testificar aqui dentro: ore mais. Ele sempre vai testificar: medite mais na palavra. Ele sempre vai testificar: vá ao culto. Ele sempre vai testificar a palavra: perdoe, seja amoroso, seja misericordioso, se alegre. Ao passo que o inimigo sempre vai trabalhar o contrário. O inimigo sempre vai trabalhar: satisfaça os seus desejos. É a sua vontade em primeiro lugar. Você merece. Você é filho de Deus. Não tem problema. Deus sabe. O inimigo sempre vai trabalhar nesse sentido. Aí a decisão é sua, a decisão é nossa, não é? Quando eu compreendo que eu tenho que aperfeiçoar a santificação, eu deixo claro: Senhor, eu quero fazer aquilo que te agrada. Senhor, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. E isso nós fazemos com ações, com atitudes, né? Paulo, entendendo isso, traz essa orientação clara. Quando aperfeiçoamos a santificação, o selo fica cada dia mais vívido aqui dentro. Romanos 8, vai lá comigo. Romanos 8, é João capítulo 8, no versículo 29, o Senhor Jesus disse o seguinte, João 8, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe... Isso aqui é lindo na teoria, o difícil é na prática. Porque às vezes, para agradar a Deus, nós temos que abrir mão da nossa própria vontade. E nem sempre, não é? Nem sempre tem gente que escolhe a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus deixou claro que isso era prioridade. Por exemplo, ele está no Getsemane, ele exala gotas de sangue, ele sabe o sofrimento que vai passar, ele sabe a morte cruel que vai ter que enfrentar. Ele chega a orar dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua... Isso é difícil, porque às vezes nós pensamos que, pelo fato de sermos filhos de Deus, pelo fato de estarmos selados com o Espírito Santo, nenhuma adversidade virá, nenhum problema virá, nenhuma aflição, nenhuma luta virá. E quando vem, muitos chegam ao ponto de dizer: se isso está me acontecendo, foi porque Deus me abandonou, foi porque Deus não me ama mais. E não é assim que Deus trabalha. Deus é Pai. E como Pai, o Pai quer ver o Filho crescer.
E para o filho crescer, por exemplo, quem aqui já foi, quando estava aprendendo a andar de bicicleta, já tomou umas quedas aí? Se não tivesse tomado e aprender, tem que cair, meu filho. Mas ralou o joelho? Ralou. Chorou ou não chorou? Mas não aprendeu? Você já levou alguma vez seu filho, sua filha para vacinar? Por exemplo, nos primeiros anos de vida, os primeiros meses, você sabe que às vezes é 4 de uma vez, né? Na coxa, no bumbum, gotinha. Você levou sabendo que ele ia chorar? Mas não era para o bem? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai deixar você chorar tanto. Ô pastor, vai, mas vai ser para o seu bem, mas vai valer a pena, porque você vai crescer e você pode chorar aos pés dele, porque ele vai fortalecer a tua fé. Você já reparou que é na hora da angústia que você busca mais? É na hora da angústia que ora mais. É na hora da angústia que se dedica mais a Deus e à oração, se dedica mais à palavra. E assim Deus vai permitindo as aflições, não para nos destruir, pelo contrário, é para fortalecer a nossa fé, para entendermos que temos que abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade dele. E se fizermos a vontade dele, ele faz as demais coisas. O problema é quando a gente quer colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Quando queremos a nossa vontade, aí Deus, ele fica parado e ele espera. E sabe o que ele espera? A gente quebrar a cara, se arrebentar e voltar para ele, pedindo perdão, pedindo, Pai, me ajuda, né? Muita gente não entendeu isso ainda, querido. A pessoa mais interessada em te abençoar é Deus. Diga para ele, Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para a tua casa, Deus tem promessas para a tua vida. Agora, quando você entende, Ele quer a minha vida, o meu coração, eu tenho que ser dele, eu tenho que ter esse selo vívido aqui dentro, eu vou fazer a minha parte, Ele faz a dele. Nós encontramos, não é, ao longo da Escritura, milhares de promessas. Milhares. Dizem alguns aí que em torno de pouco mais de 8.000 promessas na Bíblia. Tem promessas que são gerais. Tem promessas que servem para todos. Por exemplo, Deus quer salvar. Ele não quer só salvar você. Ele não quer só me salvar. Ele quer salvar a todos. Então, a salvação é uma promessa que vale para todos. A libertação, o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é só para mim e para você, também é para todos, não é? Por exemplo, quando Deus fala com Moisés, que iria tirar o povo lá do Egito, da escravidão, e levar à terra prometida, aquela promessa valia só para Moisés ou para o povo todo que estava lá? Para o povo todo que estava lá. Mas, embora 600.000 homens tinham a mesma promessa, quantos alcançaram? Será que foi porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas além das promessas gerais que valem para todos, Deus, ao longo da nossa vida, também nos faz promessas que são particulares, que são pessoais. Vou lhe dar um exemplo. Há anos atrás, eu, recém-convertido, namorava uma moça, e aí o Espírito Santo me disse para eu largá-la, filha de uma macumbeira. E aí eu larguei. E aí eu comecei a orar. Eu falei, já que o senhor não quis aquela, qual é que o senhor quer para mim? E comecei a orar nesse sentido. E ao mesmo tempo comecei a estudar a palavra. Não é? Eu novo, adolescente. Você sabe que o hormônio não se converte, né, minha gente? O hormônio não aceita Jesus. No auge da adolescência. E aí eu fui para a palavra. O que a palavra diz? Sobre namoro, noivado e casamento. Eu falei, opa, isso não é brincadeira. É sério. Não é? É sério. Deus trata o casamento, tem que ser digno de honra. E aí eu começo a orar da seguinte maneira, Senhor, prepare para minha moça que vai ser minha namorada, minha noiva, minha esposa, mãe dos meus filhos. Meses e meses de oração. Meses e meses de oração. Até o dia que Deus me mostra uma moça. Deus mostrou. E aí o coração acelerou, mas eu já tinha aprendido. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ver por emoção. Ah, o coração acelerou. E daí? A gente vive pela fé. Tome cuidado com a emoção. A emoção lhe trai. Tome cuidado com a alma. A alma uma hora sorri, outra hora chora. A alma uma hora quer abraçar, outra hora quer pegar pelo pescoço. A alma é um turbilhão. Não é? A alma é que nem a montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora você está com a coragem violenta, outra hora está lá embaixo. A alma é uma loucura. Mas a palavra não nos ensina a viver na alma, ser crente almático. A palavra nos ensina a viver pela fé.
não por vista. Embora o coração acelerou, eu começo a orar: Senhor, se for essa, confirma, fala comigo. Mais de mês de oração depois, Deus fala para mim: é ela. E quando Deus fala para mim: é ela, Deus fala para mim: é ela que será sua namorada, sua noiva, sua esposa, mãe dos seus filhos. E o Espírito Santo testificou isso a mim. Muito bem, você conhece já a história, né? Começamos a namorar e foi indo e chegamos, já estávamos preparando, planejando o casamento, mas no meio do caminho, o que foi que aconteceu? O acidente. No meio do caminho ela perdeu a perna. No meio do caminho quase morremos, não é? O acidente foi grave, o negócio foi feio. No meio do caminho eu a vejo lá destruída, uma poça de sangue. O médico diz: nem plástica resolve o rosto dela. O médico diz: ela nunca vai ser mãe. Teve que operar, deu uma hemorragia interna, teve que operar o útero. Não tem jeito. E aí, mais uma vez, você deixa a alma falar mais alto e se acaba de chorar, e ora que eu chorei bastante, não é? Ou, ao invés de só chorar, se agarra na promessa, na palavra de Deus. Eu fiz as duas coisas. Eu não só chorei bastante, mas me agarrei na promessa do Senhor e acreditei: o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é poderoso, o Senhor habita aqui, o Senhor habita aqui. O Espírito Santo foi me fortalecendo, ao mesmo tempo foi fortalecendo ela, ao mesmo tempo foi operando e, resumindo, aquilo que Deus me prometeu, Ele cumpriu. Nós casamos e tem 3 filhos para a honra e glória do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado: Ele tem promessa para você também. Só faz a tua parte, só acredita, só persevera, só continua agradando a Ele. Agora, a gente pode fazer a nossa parte ou atrapalhar o Senhor, ou frustrar os planos dele. Por exemplo, falamos há pouco, né, da terra prometida. Não falamos há pouco? Nós encontramos lá uma multidão que está de frente com Jericó. E eles têm uma palavra, eles têm uma direção. As coisas de Deus, minha gente, são simples de fazer, difícil acreditar. Me parece muito simples, dar uma volta ao redor de uma cidade, né? Com os sacerdotes na frente, tocando trombeta, no 7º dia dar 7 voltas e depois da trombeta tocar, gritar. Tem dificuldade nisso? Acho que até uma criança entende isso, né? Você sabe que hoje em dia as crianças são fáceis de entender a coisa, né? As coisas. Mas a coisa era simples de fazer, o difícil é acreditar que depois que gritasse, uma muralha de 10 metros de altura iria cair ao chão. Só que a instrução de Deus não parou na muralha. A instrução de Deus foi além. Depois que o muro cair, vocês invadem. Depois que o muro cair, entrem, invadam, matem a todos. Não deixe ninguém, com exceção da Raabe e da família dela. Recolham todo o ouro, toda a prata e levem para o tabernáculo. Deus já deu uma instrução completa. Só que nós encontramos no meio lá do povo, gente que lutou também, que invadiu também. Só que ao invés de levar o ouro para o tabernáculo, o que o Acã fez? Você lembra? Escondeu. Quando ele escondeu, ele simplesmente anulou a promessa de Deus na vida dele. Porque Deus, ele promete e ele cumpre. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando o Acã descumpriu a parte dele, ele anulou a promessa de Deus. Qual foi o final do Acã? Morreu apedrejado. Ele e a família dele. Nós encontramos gente no Novo Testamento, não é? Nós encontramos o Ananias, uma Safira, também selados com o Espírito Santo, também cheios do Espírito Santo, mas vacilaram. Quem está entendendo a seriedade da coisa? Queridos, Deus tem promessas maravilhosas a cumprir na nossa vida. E tem promessa que é nessa terra. Meu irmão, tem coisa que não é lá para agora, é para já. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem pressa em cumprir promessas na tua vida. Não atrapalha Ele, só creia, só persevere, porque Ele tem promessas a cumprir já nessa terra. E não só nessa terra a vida vitoriosa. Vai ter luta? Muitas.
Vai chorar? Bastante, te prepara. Mas o Senhor vai estar com você o tempo todo. E toda vez que você chorar, Ele vai enxugar tuas lágrimas. Toda vez que você enfraquecer, Ele vem lá e te fortalece. Toda vez que você pedir, Ele está de mão estendida para te ajudar e te levantar. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. E Ele começa a cumprir as promessas em nossa vida de salvação, de libertação, de cura. Ele começa a cumprir promessas já nessa vida. E Ele vai fazer uma obra completa na tua vida e na tua casa. Ele não faz nada pela metade. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar a cada dia, como disse aqui, João 8:29, a parte final, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Nós encontramos, por exemplo, um Davi, homem segundo o coração de Deus. O coração dele era inclinado para Deus. A prioridade era o Senhor. Mas a palavra não esconde os erros de Davi, os pecados. Mas toda vez que ele pecou, ele se arrependeu. Ele pediu perdão. Ele só adulterou uma vez. Ele só fez o censo uma vez. E ele se arrependeu. O coração dele se inclinou para o Senhor mais uma vez. E ele deixou claro, por exemplo, vá comigo no Salmo 51, versículo 10. Ele deixa claro para o Senhor qual é a prioridade. E é o que Deus espera ver em nosso coração. Isso em verdade, isso em sinceridade. Salmo 51, o versículo de número 10 e 11, está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está deixando bem claro: a minha prioridade é o Senhor. Eu não estou preocupado com o trono, eu não estou preocupado com manto, com coroa, com riqueza, com status, com posição. Eu quero saber da tua presença em mim. Eu quero, é o teu selo aqui no meu coração vívido e pulsante. Eu sei que com o Senhor em mim eu tenho paz de verdade. Eu sei que com o Senhor em mim eu tenho alegria de verdade. Com o Senhor em nós temos fortalecimento de verdade. Com o Senhor em nós a vitória é garantida. Diga para a pessoa que está do teu lado: é questão de tempo, vai chegar, a promessa vai se cumprir. E não só nessa vida, Ele tem promessas de uma vida gloriosa, de uma vida vitoriosa e do porvir, uma eternidade inteira com Ele. 2 aos Coríntios 1, vai lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. O versículo 21 diz assim, vou ler a partir do 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual nos selou. Olha só, o qual nos selou. Amados, preste atenção aqui. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Você percebe como a Escritura tem se cumprido? Você percebe como aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito do fim já está acontecendo? Nós vemos lá no Apocalipse, se você ler, por exemplo, o capítulo 7, vai falar do povo do Senhor que é selado com o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Mas lá na frente, em Apocalipse 13, o texto vai falar que o anticristo, ele vai implantar a sua marca. E aqueles que não tiverem a marca de Deus, o selo de Deus, receberão a marca do anticristo. E aí nos nossos dias fala-se muito a respeito do chip. Você já ouviu falar isso? Né? Porque nos nossos dias se tem tecnologia. Um chip do tamanho de um grão de arroz, você coloca um mundo de informações. Mas há 500 anos atrás, na época da Reforma Protestante, não se vislumbrava uma tecnologia dessa, não é? Como é então que há 500 anos atrás, Lutero, Calvino, não é, e tantos outros interpretavam o texto de Apocalipse 13? A marca na testa, aceitar o sistema implantado pelo anticristo como algo normal. Satanás já vem trabalhando nesse sistema de longa data. O que é aceitar o sistema como algo normal? Por exemplo, você repara como é a sociedade? Para muita gente é normal o adultério, sim ou não? Antigamente,
não é? Era muito mais difícil o divórcio, até a lei dificultava. Primeiro, tem que ter a separação de corpos. Depois, 2 anos. Depois, a separação de fato. Depois, o divórcio. Hoje é divórcio direto, não é? Mas nos nossos dias, isso é só um exemplo. Por exemplo, você conhece gente que compra e não paga e acha isso normal, e já tem a premissa de comprar sabendo que não vai pagar. Você conhece gente que dá a palavra e não cumpre. É gente cuja mentalidade, o errado já virou certo. E esse tipo de gente aumenta a cada dia mais. É verdade ou não? Uma inversão de valores completa. E não só entende isso como algo normal, mas trabalha por isso, faz parte disso. Nós vivemos em dias de uma tamanha inversão de valores que, quando, por exemplo, alguém acha uma carteira na rua e vai devolver, isso vira notícia de jornal. Você viu esses dias no jornal um mendigo que achou uma carteira com dinheiro na rua e foi na delegacia entregar? Você viu? Passou no jornal. Você não viu, dá uma gugada lá que você vê. Passou no jornal porque, olha, como pode ter um mendigo tão honesto? Porque qual a mentalidade da sociedade? Achou? Achado não é? Essa mentalidade está errada. Porque está lá é de alguém. Tem uma carteira, tem nome, tem documento. Então esse pensamento do errado ser certo já vem de longa data e vem avançando. Então quando chegar o tempo, e o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, essa mentalidade que já vem sendo trabalhada, vai ser assim para o anticristo dominar. Mas ele vai dominar quem não tem a marca de Deus. Ao passo que nós, a igreja, estamos sendo preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual deve ser então a nossa mentalidade? O que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é de boa fama, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é conforme essa palavra, porque é Ele que vai testificar aqui dentro. Você já reparou quando você faz alguma coisa errada, como fica incômodo aqui? Como o Espírito Santo lhe incomoda, não é? Você já reparou isso? Porque Ele sempre quer que façamos aquilo que é correto, que é certo, o que é justo. E que na nossa vida, no nosso cotidiano, o justo, o certo, o correto, faça parte. Seja o nosso normal. É por isso que nós vemos, por exemplo, no tempo de Daniel, o rei faz uma estátua e foi normal para todo mundo dobrar o joelho. Para 3, não. Esses 3 servem, não dobramos. Porque isso é contra a palavra. Aquilo que o nosso Deus diz. Não dobraram o joelho. Foram lançados na fornalha? Foram, mas Deus foi com ele e deu um grande livramento. Oh, querido, quando nós honramos a palavra do Senhor, o Senhor também nos honra. Honre a Ele, dê prioridade a Ele, porque vai valer a pena. Então, nós vivemos o tempo do fim, temos que nos preparar. Diga para a pessoa que está do teu lado, o dia da redenção está chegando. Diga, o dia da redenção está próximo, o dia do destino eterno está chegando e você tem que estar preparado, o selo tem que estar vivo aqui dentro, para na hora que a trombeta soar, você ser arrebatado e levado para estar com Ele. Pastor, e se não chegarmos ao arrebatamento? Um dia vamos morrer então antes, não é verdade? Eu creio que nós estamos muito próximos do arrebatamento, mas se até lá não chegarmos, pode lá comigo em Efésios capítulo 1, no versículo 13, nós estamos selados para o dia da redenção. E se não chegar o arrebatamento, chegará o dia da nossa morte. E no dia da nossa morte, quando o salvo morre, os anjos do Senhor vêm recolher. Quando o ímpio morre, demônios vêm recolher. O texto que começamos a mensagem no versículo 13 diz: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tem promessas que são já para essa terra. Se prepare, Ele quer e vai cumprir na tua vida. Se você não atrapalhar, só crer e perseverar, vão se cumprir. Mas tem promessas que não é só para essa vida.
E tem uma promessa muito maior, sabe qual é? É a de salvação e de vida eterna. É a promessa de nós vermos ao Senhor face a face. É a promessa de estar com Ele, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem pranto, nem dor. Onde estaremos com Ele adorando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor para todo sempre. E eu pergunto, quem crê que vai alcançar todas as promessas? Diga glória a Deus. Então se coloque de pé, nós vamos orar. E o selo do Espírito vai ser vívido aí dentro. E se você não for ainda selado, será hoje. Vai ser selado pelo Espírito Santo. Tem promessas que são para essa terra. Tem promessas que são para a eternidade. Agora, o Senhor não nos força nem nos obriga a nada. Está escrito que não é por força nem por violência. É pelo agir do Espírito Santo. Não adianta só querer as promessas sem querer relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa, e com pessoa se tem relacionamento. E esse relacionamento tem que ser pautado em algumas coisas que são fundamentais, princípios e valores: verdade, sinceridade, fidelidade, adoração, honestidade, respeito, temor. Tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. E quando fazemos a nossa parte, do mesmo jeito, por exemplo, num casamento, né? Quando um não está bem, o outro ajuda. É o que Salomão diz lá em Eclesiastes: é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro... No nosso caso, nós, o Espírito Santo, ele nunca cai, ele sempre está de pé. Quem é que às vezes dá uma vacilada? Nós. Aí ele não aponta o dedo, ele estende a mão, ele diz: eu continuo te amando, eu continuo aqui com você, eu continuo querendo cumprir as promessas na tua vida. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Ele tem para nós vida e vida abundante, vida e vida vitoriosa, vida com paz, vida com alegria, vida com maravilhas da parte dele. E na eternidade, um tempo que nunca vai se acabar na presença dele.